Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um CX Now. CX Now hoje super, super especial. Tenho a honra de receber aqui 3 profissionais de CX que eu admiro muito e que estão gerando muito impacto no mercado, que iniciaram a carreira de CX há algum tempo e vem construindo de maneira brilhante o passo a passo nessa carreira. Então, a gente tem muito o que aprender, muito o que ouvir, entender com eles como é que foi o início, quais as facilidades e dificuldades que eles encontraram, quais são os novos desafios nesse novo estágio de carreira, que todos estão como coordenadores de várias frentes de CX nas empresas que eles trabalham. Então, preparem aí as perguntas, eles adoram responder perguntas de vocês. Preparem aí as perguntas, e eu queria muito dar as boas-vindas, agradecer a Laís, a Gabi e ao Lucas de participar, de fazer a gente. Então, queria muito que vocês se apresentassem, passem um pouquinho da história profissional de vocês. Eu acho que me cortou aqui um pouquinho, né? Cortou um pouquinho. Não, mas agora manda brasa, já voltei aqui. Então, boa noite. É um prazer, Cláudia, estar aqui, receber esse convite. Eu costumo falar que eu aprendi com os grandes e hoje estou aqui ao lado de vocês, então é muito bacana. Agradeço muito o convite, é sempre um prazer fazer essa troca, né? Então, para quem não me conhece, eu sou Laís Porto, sou baiana. Percebeu isso? A gente quase Não percebeu. Sou baiana, atuo na área aí de Customer Experience, estou bem novinha ainda, há mais ou menos 3 anos, e hoje eu estou na coordenação da área de Customer Experience na Hidrovias do Brasil, e eu estou super na expectativa aí para interagir e contar um pouco sobre a minha história aí na área de CX hoje. Maravilha. E, gente, para quem não sabe, a Laís Porto, ela foi a ganhadora do prêmio de CX, de profissional de CX do ano passado, que é um prêmio que a Track entrega, acho que anualmente, né, Laís? E ano Isso. passado foi a Laís a ganhadora deste prêmio pelos projetos que ela desenvolveu em outro segmento de mercado totalmente inusitado, né? No mercado de comércio exterior, de cargas, navegação, movimentação, totalmente fora do normal, né? Do que a gente vê por aí em termos de CX. Vai ser bem bacana aí esse papo hoje, para falar um pouquinho desse universo. Muito legal, muito legal. Lucas, seja muito bem-vindo, Lucas. Conta aí sua trajetória profissional e tudo que você anda fazendo lá no Tribanco, que está sensacional. Ele só fica me mandando, gente, as coisas, eu fico encantada. É divertido, é divertido. A gente tem que trabalhar divertindo, né? Então, eu estou feliz. Então, boa noite, né, pessoal? Obrigado aí pelo convite, Cláudia, e a equipe da Flow. Me apresentando, eu sou o Lucas Fonseca, estou aqui em Uberlândia, Minas Gerais. Trabalho hoje no Tribanco. O Tribanco é o banco do Grupo Martins, que é considerado o maior atacadista distribuidor da América Latina. Então, a gente está em praticamente todas as cidades do Brasil, das microcidades às grandes cidades. E hoje estou como coordenador, né, de experiência do cliente dentro da área, com esse projeto que começou há uns 2 anos e meio e a gente criou isso do zero e fomos crescendo e fomos evoluindo, e hoje estou aqui para compartilhar um pouquinho disso, aprender mais ainda, né, com as meninas, com você, com as perguntas, né? As perguntas são sempre boas para provocar a gente e faz a gente lembrar de coisas que a gente já fez que a gente nem lembra, né? Exatamente. Porque a gente viveu isso lá atrás. Então, espero que seja um papo bem legal e bem rico, que eu possa aprender bastante. Muito bom, obrigada. A gente que agradece, Lucas, sua presença aqui, e eu já te disse uma vez, né, sua atuação no LinkedIn, fazendo vínculo de coisas pessoais com CX e trazendo aprendizados, são sempre muito ricos e agregam muito. Por favor, não pare. A gente sente falta das suas análises
em relação às experiências que você vive na sua vida pessoal, conectando com toda a parte técnica de CX. É muito legal mesmo. Legal, que bom. Não vou parar. E aqui talvez a gente explore um pouquinho disso também. Muito bom, muito bom. Gabi, seja muito bem-vinda, Gabi. Conta um pouquinho para a gente da sua história, que não é pequena, a sua história profissional em CX e todo o trabalho que você tem desenvolvido aí. Conta um pouco da gente para a gente da Ambev. Legal. Bom, gente, boa noite. Cláudia, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz aqui de estar ao lado do Lucas, né? Já fiz benchmark com ele, já aprendi muito com ele. E também agora tenho a Laís aqui para ter mais uma pessoa referência no assunto para mim aprender com ela. Então, estou muito feliz de estar aqui nesse momento hoje com vocês. E aí, me apresentando, eu sou Gabriela Amaral, mas todo mundo me chama de Gabi. Eu comecei minha carreira de CX, na verdade, na TOTUS. Lá eu tive um desafio, né, de melhorar a experiência do nosso cliente no pós-vendas. E aí, agora eu estou na Ambev com vários outros desafios, desde definir a nossa estratégia, fazer a nossa empresa ser mais centrada nos nossos clientes, inovar a experiência que o cliente tem hoje, né, nos nossos canais físicos e digitais, assim como também evoluir toda a frente de métricas. Então, muito desafio. Espero que eu possa contribuir bastante aqui com vocês hoje. Muito bom. Pessoal, eu queria começar com uma pergunta de como é que vocês descobriram a área de CX? Como é que ela chegou para vocês e que vocês olharam para essa área e falaram, olha, é aí que eu quero estar em termos profissionais? Como cada um de vocês teve contato pela primeira vez com CX? Lucas, vou escolhendo cada hora um aqui, tá, gente? Olha, Cláudia, para mim foi muito orgânico, assim. Na verdade, eu descobri que CX fazia parte da minha vida muito antes, porque se você olhar pelos agentes que envolvem essa experiência, são pessoas, né? E eu sempre fui uma pessoa muito ligada a outras pessoas, né? Sempre fui muito de tentar olhar além daquilo que a gente enxerga, né? De observar muito, de sentir muito a energia de outras pessoas. E aí, sempre vivendo dessa forma, como eu sempre vivi, quando eu comecei a ler um pouco sobre isso, eu falei, gente, isso aqui é a forma que eu encontro de fazer o que eu gosto, que é o bem para as pessoas, de uma maneira escalada. Ou seja, se eu consigo ajudar uma pessoa, participo de alguns projetos que são sociais, que são de formação de jovens, enfim. Se eu consigo fazer isso para 10, se eu estiver dentro de uma empresa fazendo com que a vida das pessoas sejam melhores, eu posso fazer para 1 milhão, para 2 milhões, para 5 milhões ou para 200 mil. Independente de onde eu estiver, isso caminha como um propósito para mim. E aí o CX veio para... Eu falo que eu não escolhi ele, né? Ele que me escolheu, porque ele me escolheu, acho que quando eu era pequeno ainda, quando eu já estava aqui para servir as pessoas, né? Eu acho que esse é o porquê que eu estou aqui no mundo, né? E aí encaixou, foi isso. Não foi algo que eu falei assim, vamos pegar a lista das profissões que mais crescem no mundo aí e eu escolhi essa e vai ser essa, não. Ela escolheu. E eu fiquei muito feliz com isso. Muito bom, é muito sua cara. Essa sua descrição é muito sua cara. Muito bom. Gabi, conta pra gente, como é que CX apareceu na sua vida? Comigo foi um pouquinho diferente do Lucas. Eu tenho background em ciência da computação, e aí, dentre todas as áreas, né, de tecnologia, a que eu sempre gostei mais foi user experience. Então, foi ter o contato direto com o usuário final dos produtos, dos serviços. E aí, quando eu comecei minha carreira profissional na TOTUS, eu tive a oportunidade de conhecer todas as áreas da companhia, tanto tecnologia quanto negócios. E aí, as duas áreas que me chamaram mais atenção, me brilharam mais os olhos, assim, foi o laboratório de user experience que tem lá e a área de customer experience. E aí, no final, eu acabei escolhendo, né, ir para a área de customer experience por ter um impacto muito grande na marca da empresa, no negócio, né, no business da companhia como um todo, e não só ali o user experience, que para mim faz parte, né, do customer experience, tá dentro. Então, foi na minha jornada profissional mesmo, sendo exposta a diversas áreas profissionais, carreiras que eu poderia seguir, e esse meu gosto por usuário, né, eu tenho mestrado nessa área de interação humano-computador, que fez eu escolher essa área como carreira profissional.
Muito bom, muito bom. Laís, Então, um pouco diferente do Lucas e da Gabriela. Eu sempre trabalhei com marketing e comunicação corporativa e me vi num desafio na empresa anterior. Mas um desafio que nem os próprios desafiantes sabiam o que era. Inicialmente era um desafio onde o corpo diretivo falava em eu preciso saber a percepção dos nossos clientes e chamava essa área, essa atividade de pós-venda. E isso aquilo me incomodava muito, porque falava, mas cara, eu não sou pós-venda. E aí entrava-se em uma discussão, passei eu acho que entre 6 e 8 meses defendendo que eu não era pós-venda. E aí eu comecei num processo de pesquisa. Alguém falou algo. Na empresa que eu trabalhava tinha uma área que se chamava Customer Care. Aí eu, vamos lá ver, né? E comecei esse processo de pesquisa, até que eu cheguei num assunto de experiência do cliente, principalmente através da Flow, né? Na época, eu te achei, na verdade. E aí eu comecei a entender o conceito, entender o que era que eu tinha de propósito, né, naquele momento ali. Eu falei assim, opa, é isso aqui que eu tenho que... legal. É engraçado que aí eu comecei a buscar, a estudar e a entender, e no processo de evangelizar as pessoas lá a entenderem o que era, qual era o propósito, e até que eu comecei a ingressar na área e a entender melhor o que significava, e hoje eu não me vejo fazendo outra coisa. Viciante, né, gente? Viciante. Depois que pica, acabou. Não tem mais volta, não tem mais jeito, é só daí para mais, né? Exatamente. Então, foi justamente dessa forma. Então, foi numa maneira meio que genuína, fui buscando informações, achei e me encontrei. E hoje eu não me vejo sem. E deixa eu perguntar uma coisa para os três, de uma maneira bem, bem direta, assim. O que é CX para vocês? Depois dessa trajetória de vocês aí, se você tivesse que colocar em uma frase o que é CX, o que vocês colocariam? Quem quer começar? Posso começar. Tá bom. O que eu vou falar, gente, talvez pareça ser muito clichê quando você pesquisar. É isso que você vai encontrar de definição, mas é porque eu acho que é algo bem amplo mesmo, como que eu vou dizer. Para mim, são todas, né, as percepções que o cliente, seja um consumidor ou uma outra empresa, né, um cliente, B2B ou B2C, ele tem da marca, né, da companhia, quando ele interage, então, com o produto, seja no caso da Ambev, a cerveja, né, que ele bebe no dia a dia, ou com o serviço que a gente presta para ele, desde uma visita para ele poder comprar, ou desde a entrega do produto em si, né? Então, é toda a percepção quando ele interage com a gente, seja com esses produtos ou com esses serviços. E aí, dá para falar várias outras coisas aqui, mas eu vou deixar a Laís e o Lucas aqui complementarem com a percepção deles. Muito bom. Laís e Lucas, quem quer falar primeiro? Par. Ímpar. Pode ir, Lucas. Bom, a Gabi trouxe, né, o conceito do CX aí para a gente. O que mais me fascina no conceito do CX é o quanto o inconsciente faz parte desse movimento, né? O quanto as pessoas têm, a gente tem essa percepção de uma maneira inconsciente. Então, assim, a minha avó não sabe o que é Customer Experience, eu nem consigo explicar. Mostra o vídeo que a gente divulgou ontem, que o povo está falando que o vídeo está tão didático assim que até quem não entende vai passar a entender. E aí, assim, acho que essa percepção ela é tão inconsciente e ela é tão natural que ninguém precisa saber o que é Customer Experience, porque as pessoas vivem a experiência humana, seja com marca, seja com pessoas, seja com asfalto da rua que a prefeitura faz. Tudo é experiência, né? Então, essas percepções vêm e ela pode ser orientada para aquilo que a empresa deseja trazer como posicionamento, né? Mas o inconsciente sempre vai mandar, a história de cada um sempre vai mandar, sempre, por isso que é tão importante conhecer o cliente, por isso que é tão importante personas, por isso que é tão importante algumas técnicas, né, para aproximar da realidade daquelas pessoas, para que elas entendam essas percepções que a Gabi trouxe aqui para a gente.
E ela é muito ampla, é muito completa, assim, não é atendimento só, não é só, enfim, tem um monte de... Monize, concordamos É, com você. Repita Monique, comigo. o polêmico post da Monize, que virou até happy hour, né? Exatamente. Então, assim, eu acho que é muito amplo, a gente nunca vai ter o controle total dessa percepção do cliente, a gente consegue, com técnicas, fazer com que isso aproximar e tentar tornar consciente essas decisões, essas percepções, mas o que mais me fascina é o poder da inconsciência disso, né? A gente nunca vai acertar. A Cláudia fala, sentir com o coração do cliente, né? Uhum. Muito bom, muito bom. Você sabe, Lucas, que a maior tendência que a gente tem para os próximos anos aí, falando em experiência do cliente, é toda essa parte inconsciente do consumidor vinculada à emoção. Mesmo que a emoção esteja atrelada a uma tecnologia ou seja numa interação humana. O grande ganho que as empresas vão ter num futuro em CX, numa próxima onda de CX, é relacionado a toda essa parte emocional do cliente, seja com as emotions technologies e tudo mais, a ponto até da gente não precisar fazer perguntas mais para os clientes, tá? Então, tem muito disso. Laís. Eu reforço tudo que eles já falaram aí, e eu costumo falar nas minhas palestras, nas minhas trocas, que a experiência do cliente é um agente transformador. Ele transforma pessoas, ele transforma a forma de pensar, a forma de agir das organizações. Então, eu sempre resumo, além de falar sobre a questão da percepção, das interações, eu sempre falo que o Customer Experience, ele é um agente transformador em todas as vertentes. Então, só complementando e ratificando o que já foi falado, eu gosto muito de falar desse agente transformador que a gente... E nós, como evangelizadores desse processo, né? Então, para mim, o Customer Experience é um agente transformador que consegue gerar todo esse movimento. Agora, gente, olha só, eu não tô exagerando numa coisa que eu vou contar para vocês. Toda semana eu recebo e-mail de pessoas que ou querem começar a carreira na área de CX, ou elas querem migrar da carreira que elas estão para ir para CX. E aí vem várias perguntas. Como é que começa? Por onde? Qual é o conselho que a gente dá? Mas não são poucas perguntas dessa. Não é à toa da gente ter decidido o tema dessa live aqui como iniciar numa carreira com pessoas que já passaram do início, já estão colhendo frutos agora, para a gente ter conteúdo para poder dizer para essas pessoas assim, olha, quer começar ou quer migrar de carreira e vir para CX? Segue. Eu sei que não é um beabazinho que a gente tem que seguir, mas eu acho que seria muito legal se vocês pudessem contar para essas pessoas algumas dicas de como migrar para essa área ou como começar em CX. Se vocês quiserem contar de como foi para vocês, coisas importantes que vocês fizeram, decisões importantes que vocês tomaram e tudo mais, mas que conselho vocês dão para essas pessoas que querem migrar ou que querem começar na área de CX? Gabi. Gente, eu acho que uma coisa que eu tenho muita sorte é de que eu gosto de estudar, porque essa área de Customer Experience, uma coisa que você precisa é estudar e muito. Então, é um assunto super novo, né, no mercado. Poucas empresas começaram a trabalhar Customer Experience há muito tempo atrás, a maioria está começando a atuar nisso agora. E aí a gente vê que existe um grande movimento, né, de pessoas que estão migrando de carreira para essa área e realmente não sabem por onde começar. Então, vou compartilhar aqui com base na minha experiência, né, e o que deu certo, mas não quer dizer que esse é o único caminho ou a receita de bolo, que não existe. Então, acho que uma coisa que eu aprendi com a Cláudia, né, nos vídeos do YouTube dela. Então, quem não sabe por onde começar, assista os vídeos do YouTube da Cláudia. Lá tem um vídeo que ele fala de alguns livros, né, que é recomendado você ler quando você está começando nessa área. Então, eu recomendo ler todos esses livros. Eles realmente te ajudam a estruturar, né, a área, a conduzir projetos que vão realmente trazer resultados. Então, não são livros teóricos, são livros que te dão insumos para você atuar e fazerem as coisas acontecer na prática.
Então, uma primeira dica é essa: estudem muito e leem muito livros também. E eu indico começar pelos livros que são relacionados à metodologia, né? Aquele livro lá chamado Outside In, gente, ele é meu livro de cabeceira. Eu sempre consulto ele, seja governança, seja cultura, enfim, qualquer uma das áreas de CX, você pode consultar ele, que ele tem muita informação relevante que te ajuda muito no dia a dia. Então, esse é um livro que me ajudou muito. Então, além disso, tem várias consultorias, principalmente, né, que publicam muitos conteúdos ricos, pesquisas nessa área, com base em que outras empresas fizeram e deu muito certo. Então, também é uma boa você aprender com essas consultorias, né, com todo o trabalho que eles fazem de pesquisa, de curadoria, que é muito rico, e com base aí em empresas que fizeram muita coisa legal. E assim, gente, eu nunca fiz tanto benchmark na minha vida. O Lucas é exemplo de uma das pessoas que eu já fiz. Mas eu assisto uma live, eu vejo que a pessoa falou algum assunto interessante e que ela tem know-how, seja em como fazer governança dos projetos, ou seja em como fazer fechamento do loop do NPS. Não importa, se ela falou de algum assunto ali relevante que eu preciso desenvolver aqui dentro na Ambev, eu dou um jeito de chegar até essa pessoa e marco um benchmark e vou falar com a pessoa. A Cláudia mesmo já me conectou aí, o Amigos do CX todo dia me conecta com alguém. Eu estou sempre conversando com as outras pessoas para poder aprender. Então, é uma área que exige muito estudo e constante aprendizado. Então, leia livros, faça benchmark, fique de olho em tudo que as consultorias estão postando, estude bastante e exponha também o seu conhecimento. Então, poste no LinkedIn, poste nas redes sociais. O Lucas é um baita exemplo, né? Mas na minha experiência também de carreira, eu fui descoberta, assim, na Ambev, por ter conhecimento, né? Muito por ter conhecimento em Customer Experience, muito por causa do que eu publicava nas redes sociais. Então, Legal. às vezes, você publica achando que é algo genuíno, que você vai ganhar alguns likes, mas a verdade não é isso, né? Você está construindo uma imagem ali publicamente e as pessoas vão passar a te enxergar a partir do que você está expondo como sua visão, sua opinião. Então, também é uma ótima dica, recomendo, porque dá muito certo. Bom, acho que eu falei várias coisas aqui, agora eu deixo para o pessoal compartilhar. Foram ótimas, muito bom. Laís, me conta, que dica você dá, quais as dicas que você dá para quem quer migrar ou quer começar na área de CX? Então, o estudo, eu tive esse privilégio de tirar um tempo para estudar antes de começar a aplicar qualquer coisa. Então, eu passei um período de 1 ano consumindo muito conteúdo, seja fazendo cursos. Para mim ainda era um pouco distante essa questão dos cursos, porque como eu sou de Salvador, era de Salvador, a maioria dos cursos estavam no Sul, então já tinha essa dificuldade. O assunto era muito limitado, né, para eu fazer cursos na minha cidade, então sempre era um planejamento para fazer o investimento, para viajar, para fazer os cursos, muita dedicação. Eu reforço o que a Gabriela falou, seus vídeos me ajudaram e eu consegui aí me achar e me direcionaram em muitas das minhas ações dentro da organização. Mas basicamente isso, eu acho que é um processo de muito estudo constante. Até hoje eu me atualizo, eu estudo, procuro cases. No meu caso era um pouquinho mais complicado. Negócio, Então eu trabalhava numa logística portuária, então era algo totalmente inovador, numa empresa de 180 anos, então era um desafio enorme por se tratar de um negócio super diferente do que a gente já costuma ver no mercado. Então, eu tive um pouco de dificuldade no início em relação a isso, e muitas das pessoas que me procuram hoje, né, no LinkedIn para fazer essa troca e me perguntar como foi que eu comecei esse processo, eles também sentem essa dificuldade de achar algo para o mercado B2B, foi exatamente o que eu senti na pele.
não só por ser por trabalhar em logística portuária, mas ser algo que, de fato, era complicado de achar. Hoje eu acho fantástico a comunidade que a gente tem, a facilidade de acesso a conteúdo, as trocas e essa interação que a gente tem com os profissionais da área é incrível. Então, coisa que há 3 anos atrás, que não é muito distante, a gente tinha dificuldade de encontrar. Mas eu acho que a dica que eu dou é justamente essa, a de estudo, preparação com estudo, é fundamental. Os cases são muito bacanas, porque a gente consegue trazer isso para a nossa realidade, quando a gente vê alguns cases que são próximos, justamente essa questão do benchmark, é muito importante, porque a gente consegue visualizar, né, sair um pouco da teoria e da mágica da Disney, principalmente trabalha no B2B, principalmente quem trabalha no B2B, a gente precisa de levar um pouco desse conhecimento, dessa segurança, que não é só o mundo Disney de ser, trazer para a nossa realidade do B2B, isso é muito importante para a nossa realidade. Então, é basicamente isso. Eu acho que o estudo é algo fundamental para iniciar, tanto para iniciar, para quem quer iniciar e para quem quer migrar de área, é tirar um tempo exclusivo para estudo, até para mesmo saber se você se identifica ou não com a área, porque a gente vê muita coisa que as pessoas falam, o próprio Lucas falou assim, não é atendimento e não e as pessoas ainda se confundem, então nada melhor do que estudar e se aprofundar no assunto para ter certeza de iniciar ou trocar aí a área de atuação. Muito bom, obrigada, Laís. Lucas? Não sobrou nada, né, eu acho. Deixa eu tentar dar minha contribuição aqui, né, complementando o que as meninas estão falando. Eu acho que a primeira coisa a se fazer é se perguntar, né? O que você quer deixar para o mundo? O que você quer deixar para as pessoas que passam por você? Qual que é seu propósito? O que te faz feliz, né? Essa é uma pergunta importante, porque CX aparece muito como uma profissão da moda, uma área da moda, mas existem outras áreas da moda também, não precisa ser essa, né? E tem várias que podem se conectar ao seu perfil, ao seu jeito de ser feliz. Se você quer se amar com uma máquina debruçado dentro de tecnologia, vai ser feliz assim também. E com CX também assim, mas você tem que gostar de pessoas, você tem que gostar de um monte de algumas variáveis, né? E aí, eu estava até participando de uma live uma vez com a esposa do CEO da empresa que eu trabalho, e aí foi feita uma pergunta sobre quais são as profissões do futuro, né? E aí foram faladas algumas, e eu parei para pensar, eu falei assim, são profissões ou são competências do futuro, né? Porque um advogado, ele pode ser centrado no cliente, ele precisa ser centrado no cliente. Quando eu abri as primeiras vagas de CX para trabalhar comigo no Tribanco, gente, eu recebi tanto pedido de gente do próprio Tribanco, de áreas assim, controladoria, jurídico, tesouraria, coisas que pareciam tão distantes que eu falei assim, você quer ser CX? Seja CX dentro de onde você está, é o tal dos embaixadores. Assim, vai desenvolvendo esse pensamento, vai aprendendo essas coisas que essa carreira ela vai sendo migrada naturalmente, né? De novo, de maneira orgânica, você vai migrando. Eu tenho medo de perder o time. Não, gente, para quando a gente faz bem e é feliz, o time não passa, não. Você vai se tornar uma pessoa melhor e vai pegar coisas ainda mais evoluídas do que os que estão descobrindo nesse mundo agora, né? Dos que estão construindo. Então, as minhas dicas passam por essas, estudar bastante. A Gabi citou Amigos do CX, para mim foi uma grande porta que abriu, de conhecer muita gente, de conhecer, de me dar voz também para as coisas que eu pensava, que eu gosto de falar. E uma outra dica, gente, que a Cláudia até citou no começo, é observe o mundo à sua volta, fora da empresa também. Pense em habilidades para você ser um profissional de CX que vai além de metodologias de CX. Liderança, capacidade de influenciar as pessoas, convencimento às pessoas, tudo isso te faz um profissional de CX melhor. E, claro, a técnica vai te consolidar. A Laís falou aqui sobre cases, né? Eu tenho a opinião que, assim, se não tem um case para eu seguir, eu vou criar meu próprio case. Eu vou ser o case. Muito bom. Então, eu penso muito nisso, né? Então, quando eu entrei também para trabalhar com isso e encontrei os desafios de fazer isso dentro do Tribanco, eu já mexia com isso antes, mas em outras óticas, né?
passou um tempo, eu comecei a enxergar que eu tinha o meu próprio método. Então, assim, a gente também cria os nossos próprios métodos, né? Foi quando eu criei um método que eu ainda não consegui dar um nome para ele, mas é o CPCF. Eu precisava ser... Vamos fazer um concurso aqui É, para o pessoal dar um nome é. no método. Então, assim, quando você vai para uma empresa que é mais tradicional, eu criei com base nisso, que é o CPCF, criatividade para ser ouvido, paixão para engajar, conhecimento para sustentar e foco para gerar resultado. Então, assim, isso são palavras novas que você criou? Não, eu só organizei elas dentro da minha cabeça porque funcionou para eu começar levar esse tema para dentro da empresa, né? Então, as dicas para quem quer começar é estudar muito, se relacionar, ver o mundo de outra forma. Depois vocês podem ver no meu LinkedIn, mas tem a história de um malabarismo de rua que me ensinou uma coisa muito grandiosa, que foi, eu estava parado no semáforo, lá no sinal, farol, sei lá como é que cada um fala aí, e aí... Sinal. Lá em Minas sinal, é né? sinal. Aqui é sinal, é. Aí é sinal. E aí eu vi que ele estava no cantinho fazendo os malabares dele lá e o sinal estava aberto já, e eu pensei, ele deve estar perdendo tempo, né, de estar aqui fazendo a arte dele. E aí eu dei muita sorte, porque ele foi primeiro no meu carro, eu cheguei para ele e falei assim, olha, eu não tenho nem um centavo aqui para te ajudar, mas eu queria te fazer uma pergunta, por que você estava fazendo de costa naquele cantinho? Aí ele perguntou o meu nome e falou assim, ó, Lucas, esse sinal aqui, ele dura 50 segundos, eu só tenho uma chance, eu não posso errar, então eu tenho que treinar. Gente, quer lição maior de CX do que essa? Com o seu cliente, você só tem uma chance. A segunda pode não existir. Então, observar o mundo, entender quais são as competências que te faz ir além das técnicas de CX, estudar CX para valer, isso eu já nem vou falar porque já é requisito mínimo e básico. Para você ser um profissional de sucesso, eu acho que você tem que estudar muito mais outras coisas, aprender a lidar com as pessoas, estudar psicologia, estudar outras formas de saber que você vai lidar com o ser humano, e esse é o caminho. E aí eu acho que até, às vezes a Cláudia fala isso, né? Qual é a próxima onda que vem das coisas? Quando você amplia essa visão de conhecimento, você está se preparando para as próximas ondas que vai vir, seja de CX, seja de dados, seja do que for. Então, a gente tem que ter contador centrado em cliente, médico centrado em cliente, pelo amor de Deus, médico centrado em paciente, advogado centrado, juiz centrado em pessoas, juiz da justiça mesmo. Eu acho que esse é o caminho, que as pessoas encontrem a mentalidade e a competência disso, de olhar para o ser humano de uma outra forma, e depois, naturalmente, você vai migrando para uma carreira de CX. Ótimo. Gente, eles citaram aqui algumas comunidades, amigos de CX, tem a Customer Force. A Customer Force, inclusive, lançou, acho que tem 2 dias atrás, o portal Customer, que já tem muito conteúdo lá. Eu vou deixar tanto do Amigos de CX, como do Customer Force, quanto do portal Customer na descrição aqui do vídeo, para que vocês possam acessar e fazer parte. E também tem a CXLA, que é a Associação de Profissionais de CX da América Latina, que está começando agora, e eu, como Country Manager, nós vamos começar a fazer várias ações aqui no Brasil, vinculadas a toda a CXLA, então não perde a oportunidade dessa dica que eles estão dando, de fazer parte desses grupos e ter muita troca, entrar para os Telegrams da vida, para os WhatsApps da vida e tudo mais, que tem muito ganho, muito aprendizado ali sim. Agora, eu queria conectar com um pouco da fala de vocês. O Lucas trouxe aqui de quando começou a fazer algumas ações, a Gabi desde a TOTUS, e agora ela está na Ambev, a Laís na Tecon, e agora ela está na Hidrovias e tal, sem precisar citar nomes das empresas, onde foi ou deixou de ser e tal. Como é que a gente começa na prática? Se tem um passo a passo, eu entrei na empresa, já estudei, já estou nos grupos, eu já fiz de tudo. Agora me deram um cargo X, uma responsabilidade X. Eu estou começando nessa carreira, ou então eu migrei, mesmo que eu tenha trabalhado anos, né, numa área voltada para cliente e tal, mas agora eu estou com uma responsabilidade de executar CX do jeito que a gente sabe, que a gente trabalha, de uma maneira técnica, né, não vinculada a feeling, a sentimentos, cheios de wow moments emocionais somente, né? Vamos pensar tecnicamente. Para cada um de vocês, qual é o passo a passo para se trabalhar CX dentro de uma empresa quando você acaba de assumir uma responsabilidade dessa? Quem quer começar? Nessa pergunta super fácil e simples. Posso? Por favor, vai lá, Eu estou Laís. vivendo isso, né, na verdade.
nas minhas 2 experiências com CX, nas organizações B2B, eu comecei do zero. E não é à toa que no ano passado eu ganhei a melhor profissional do ano, contando um pouquinho da minha jornada, de como foi que eu comecei o Customer Experience na organização. E hoje eu percebo muito, além dessa parte do diagnóstico, né, fazer o diagnóstico de propósito, que eu acho que as pessoas ainda precisam entender isso, a importância de se ter esse propósito. Sem um propósito, a gente não consegue caminhar como a gente deve, então a gente vai começar a apagar, como você mesmo fala, Cláudia, vamos virar uma empresa que apaga incêndios, e essa não é a ideia do Customer Experience. Mas algo que eu estou vivendo hoje na pele, após fazer esse diagnóstico e depois de entender esse propósito da organização, o início com cultura. Não tenho como fazer mudanças significativas ou fazer promessas para o cliente sem mudar o mindset da organização, de trabalhar uma cultura organizacional, de trabalhar essa mudança, né, organizacional, essa mudança de cultura. Lembrando que o Customer Experience é justamente essa cultura centrada no cliente. Quando a organização não tem isso, a gente precisa focar muito nisso. Então, é um trabalho que eu particularmente estou fazendo, iniciando agora, na organização que eu estou, então, de trabalhar essa mudança de mindset da organização, então, passar pelo processo lá de buy-in. Eu tenho uma amiga que trabalha com diversidade, é líder global de diversidade, e nessas trocas de conversa, a gente falando sobre como é que a gente consegue mudar e trabalhar a parte de cultura, de mudança de cultura. E tem algo que ela fala sempre e que eu trago muito hoje para o meu trabalho, que é trabalhar uns 3 P's. Um P de patrocinador, que é justamente o nosso processo aí, que a gente chama de processo de buy-in. Então, um momento onde a gente vai falar com o corpo diretivo, né, para eles comprarem essa ideia, porque não adianta nada eu trabalhar cliente, trabalhar processos e não ter os patrocinadores reais do negócio. O segundo P de porta-vozes, né? Então, justamente o Lucas chegou a comentar aí, os embaixadores. Eu não consigo fazer isso sozinha, eu preciso de pessoas que comprem a ideia e que trabalhem em conjunto para que toda a organização siga no mesmo patamar. E o terceiro é de patrocínio, porta-vozes e parceria. Então, a importância da parceria, desse trabalho multifuncional aí, de todos os setores da empresa, é muito importante. Então, nada melhor do que iniciar o trabalho com a parte de cultura, de mudança de mindset, de mudança organizacional. Eu acho que isso funcionou no meu primeiro case aí de sucesso, e é algo que eu estou fazendo no momento, quando se inicia uma área e uma estratégia do zero. Então, ver onde é que a empresa, a companhia, vê onde é que a gente pode encaixar na estratégia do negócio o Customer Experience e começar a trabalhar muito fortemente a parte de cultura. Então, é importante, sim, trazer a voz do cliente para dentro da organização e começar a responsabilizar cada um, independente se eu tenho um contato direto ou não. Eu sempre falo isso para os colaboradores, independente se eu tenho um contato direto ou não com o cliente, a importância do meu papel dentro dessa jornada do cliente. Então, independente se eu aperto o botão ou se eu estou abrindo a porta, o quanto isso impacta na percepção final do cliente. Então, eu sou muito assim de trabalhar a parte cultural, porque é quando a gente traz a voz do cliente e começa a trabalhar esse processo de trazer essa perspectiva do cliente para dentro dos nossos processos, isso flui mais, não é fácil, mas isso flui de uma maneira mais bacana para se trabalhar internamente. Então, quando a gente tem uma cultura centrada e trabalhada, essa parte das mudanças que vem da perspectiva do cliente se torna... Eu lembro, Laís, naquelas visitas que eu fiz lá com Salvador, só uma ação prática, né? A Laís, ela criou categorias na liderança vinculadas ao conceito de logística portuária. Então, tinha os almirantes, né? Tinham todos os níveis vinculados à cultura
centrada no cliente, as ações, e ela premiava os líderes da empresa de acordo com essas categorias que dentro do navio também existem, não é uma coisa assim? Ou eu estou falando? Isso, exato. É o que a gente chamava lá das patentes, né? Então, o corpo diretivo, eles eram os almirantes. Então, vocês são o exemplo, as pessoas estão olhando, então você tem que abraçar essa ideia e as pessoas se espelham em você. E aí os nossos multiplicadores, né, os nossos embaixadores eram chamados de capitães. Então, você tinha uma responsabilidade ali enquanto capitão, então há uma patente também para disseminar e para agir conforme os princípios da experiência do cliente. Muito bom, muito bom. Obrigada, Laís. Gabi? Vamos lá, muito boa a fala da Laís, assina embaixo. Eu acho que eu adicionaria, assim, se você for começar agora a trabalhar numa área de uma determinada empresa, o primeiro passo que é muito importante é conhecer o seu cliente, né? Então, na Ambev, a gente tem uma cultura muito forte do que a gente chama aqui de rota, mas é simplesmente visitar o cliente. Então, conhecer o business dele, quais são as dores dele. E aí, quando eu falo dor, gente, não é só com a Ambev, mas é a dor dele ali, do negócio dele no dia a dia. Porque você conhecendo o cliente nesse nível, você vai identificar várias oportunidades, inclusive de negócio, para sua própria empresa. E é muito importante você conhecer esse cliente, ter sempre em mente, né, se você está resolvendo o problema dele, a dor dele, e nunca perder isso de vista, porque no final, às vezes algumas empresas têm uma cultura muito voltada a resultado, não é tão centrada no cliente, e as coisas podem se perder no meio do caminho. Então é importante você conhecer o cliente e sempre ter em mente de que o foco é você melhorar a experiência dele. Algumas vezes vai bater de frente com alguns resultados, mas você, como o dono ali da área, você não pode esquecer disso nunca. Então, o primeiro passo é esse. E aí, o segundo passo que eu diria também é trabalhar a cultura. Não tem como você transformar uma empresa como um todo para ser centrada no cliente se você não tiver as áreas da companhia andando no mesmo barco ali, no mesmo rumo que você. Porque CX, eu digo assim, nem é responsável por fazer tudo acontecer, são as áreas da empresa, né? No final, é quem está visitando, é quem está vendendo, é quem está entregando, é quem está dando suporte, são as áreas da empresa. Então, por isso que você precisa de todo mundo com o mesmo mindset. E aí, quando a gente fala de cultura, né, o que significa isso na prática? Então, para mim, né, é você ter metas muito claras, a questão do que a Laís falou, do patrocinador. Então, a alta liderança precisa ter meta relacionada à customer experience. Senão essa cultura não vai acontecer. Em alguns momentos é top-down mesmo, gente. Não tem como. Você ter processos. Então, na Ambev, que é uma empresa com várias operações muito grandes, né? A gente está espalhado no Brasil todo. Se eu não tiver processos vinculados a uma boa prestação de um nível de serviço, eu não vou conseguir transformar a companhia. Então, também preciso ter processos bem definidos relacionados à experiência a melhoria, né, da experiência do cliente. Então, metas, processos, e aí tem toda a questão de evangelização. Eu nunca fiz tanto treinamento na minha vida, gente. Vocês não estão entendendo. Gabi, treinamento, tá? não é? Uma pessoa que eu conheço que mexe com esse negócio de treinamento é Gabi, gente. Meu Deus do céu. Acho que ela tá passando uma pessoa no corredor. Você já foi treinada? Ah, não, então vem cá. Eu tenho treinamento para te dar. Gente, desde treinamento assim para alta liderança, treinamento para os sócios da companhia, treinamento para os gerentes das operações, treinamento para quem está na linha de frente para o cliente, treinamento técnico para os times que são responsáveis por modificar todos os processos, então levar metodologia também para essas pessoas, né? Então, é muito treinamento. Então, a cultura, para mim, se traduz muito ali em metas, processos, né? E essa evangelização que são esses treinamentos. E aí, você conhecendo o cliente, tendo a cultura, né, desenvolvida, é você identificar ali melhorias. O que eu posso melhorar? Então, às vezes, você é de uma companhia, de uma startup que já nasceu centrada no cliente. Você não vai ter que investir tanto na cultura porque você já nasceu com essa cultura. Mas sempre existem oportunidades de melhoria de processos. Desde o aplicativo, a plataforma que o cliente usa,
até ali as plataformas e aplicativos que quem atende o cliente usa, desde a simplificação de processos da área de back-office, sempre vai ter muita oportunidade. Então, você definir uma estratégia com base nas dores atuais dos seus clientes e quais vão ser, né, o que a Cláudia chamou muito de engrenagens, quais são os grandes projetos que a companhia precisa executar para alcançar essa estratégia no longo prazo, essa visão da companhia, e quais são os pequenos projetos ali que cada área no seu dia a dia tem que executar. E aí, eu estou falando aqui de diversas áreas da companhia. Qual que é o papel da área de CX nessa questão de melhoria, né? É a governança. Então, você tem que ter governança de todas as iniciativas que estão acontecendo na companhia, esses grandes projetos e pequenos projetinhos, que muitas vezes são os embaixadores, né, de CX que conduzem. Você precisa ter governança disso, porque você precisa medir, você precisa ver se o que está sendo desenvolvido impactou o cliente, né, de uma forma positiva e medir isso sempre. Então, a governança ali junto com as métricas, né? E aí existem diversos tipos de métricas, é um universo gigantesco, mas você precisa governar também e medir para que você evolua, né? E identifique sempre também novas oportunidades. Então, eu acho que eu diria isso: conhecer o cliente, trabalhar a cultura, definir a estratégia e fazer a governança junto com as métricas ali. E tem um ponto, né, Gabi, quando o Rafa é o diretor de CX da Ambev, né? Quando ele veio participar do CX Now, ele contou para a gente que a Ambev, como você disse, né, a Ambev ela é muito orientada por métricas, né? E que lá sim eles trabalham a questão das duas métricas que a gente sempre diz que é mega importante trabalhar, tanto métricas de percepção quanto métricas operacionais. Então, a Ambev ela é muito forte por fazer uma gestão de CX não só com métricas de percepção, que é quando a gente pergunta para o cliente, mas também métricas da própria operação que o cliente percebe. Então, é bem forte isso mesmo. Quando o Rafa veio aqui, ele contou para a gente. Eu até queria adicionar um ponto desse de métricas, né, que tem às vezes pode ter uma pegadinha em algumas companhias, porque às vezes você tem métricas bem definidas, mas nem sempre a forma como a métrica foi desenhada, ela é o que vai ser melhor para o cliente. Muitas vezes ela é pensando na operação como um todo, no que vai trazer resultado e está relacionada a metas que já existem ali no dia a dia dos colaboradores. Então, você identificar quais são essas métricas operacionais, né, que você vai acompanhar no dia a dia, de acordo com cada momento da jornada, é muito importante, e você ter sempre esse olhar: essa métrica que é a melhor para o cliente ou não? E se não for, você mudar, por mais que é uma métrica que existe há 10 anos. Você tem que mudar para o que é melhor para o cliente. Muito bom. Doutor Lucas, vamos lá. Tribanco. Como é que você começou lá, passo a passo, seu método? As meninas falaram aqui algumas coisas bastante importantes, né? A Laís falou de patrocínio, de cultura, a Gabi também falou de cultura, de governança. Eu até penso, dando um pouquinho um passo atrás, como chegar ao nível de conseguir ter uma conversa de cultura, como chegar ao nível de ter um patrocinador. Eu tive que vivenciar isso tudo e construir isso do zero, né? E aí aquelas 6 áreas lá que o livro que a Gabi citou também trazem, elas se misturam todas, assim, porque eu acho que cada companhia traz o seu DNA e a forma que você vai fazer, né? Então, eu brinco que quando eu entrei, eu fazia reunião com o espelho, né? Só eu queria me ouvir para falar de cliente. E aí eu falei isso numa palestra e o CEO da empresa que tinha me levado para fazer essa palestra falou assim: mas você não enjoava de você? E aí eu respondi o seguinte: não, porque cada vez que eu entrava na frente do espelho, eu estava com uma nova roupa. Ou seja, a gente tem que ser criativo, a gente tem que mudar de acordo com aquilo que vai abrir nas portas, né? Então, se eu puder dar uma dica inicial, eu tive que passar por isso, né? Quando eu entrei nesse desafio, eu entrei assim, eu fui contratado para fazer outra coisa, só que eu sabia o que eu queria fazer. Eu conhecia a empresa e sabia que ela precisava. Ela não sabia que ela precisava, mas eu sabia. E eu deixei 70% do meu tempo para fazer o que eu era cobrado e 30% para fazer uma outra parte, que foi quando eu comecei a mapear quem poderiam ser os meus aliados ali dentro em relação a isso, quem eram os executivos que eu tinha que influenciar, e tracei um mapa de influência que em 7 meses eu cheguei no presidente do conselho da empresa, do grupo inteiro, passando por todas as frentes. Fazendo isso, eu fiz um ponto que a Cláudia gosta muito também, que é ampliar o conhecimento dessas pessoas. Então, ampliar o conhecimento, dá o poder de decisão das pessoas. Quando as pessoas vão
elas não sabem do que está sendo falado para elas não vão agir. E aí, mais ainda, é uma conexão entre o que os conceitos que eu precisava que essas pessoas soubessem, quem eram essas pessoas e qual que era o objetivo dessas pessoas no cargo que elas estavam. Então, assim, um CEO, ele entra numa empresa para deixar um legado. Como que eu posso contribuir com o legado dele? Um gerente, às vezes, da área de logística, está sofrendo um problema muito, muito sério de nível de reclamação muito alto em relação à logística. Se eu ajudar ele a crescer, eu vou ter a confiança dele. E foi isso que eu fiz. Eu escolhi os dois caminhos. Eu tinha um caminho de formar, eu tinha duas escolhas, né? Ou eu focava na liderança para provocar uma transformação top-down, ou eu engajava as pessoas em diversas áreas da empresa e criava um exército de CX para me ajudar a brigar com a liderança. Então, eu fiz os dois, porque a hora que eu consegui chegar na liderança, já tinha um exército aqui embaixo doidinho para poder brigar. Então, eu não brigava sozinho. Eu já fui armado do ponto positivo com várias pessoas que eu já tinha ajudado. Então, formou uma rede. Chegava pessoas em mim e falavam assim, ó, Lucas, a fulana falou que você ajudou muito ela na ótica de melhorar as cobranças em cima dela, do ponto de vista do cliente, você me ajuda também? E eu fui formando uma rede muito forte assim para isso. Quando chegou no topo, o topo já fala, a gente quase que fez um top-down invertido aí, né? A gente já estava... Bottom-up. Bottom-up, invertido e aí essas coisas se casaram. Então, foi aí que virou o casamento. Então, a gente... ter patrocínio foi muito difícil, mas foi possível através disso, né? Gente, eu fiz coisas que vocês não acreditam. Para eu falar de métrica com o CEO, vou só contar só esse, Cláudio. Conta, a gente quer saber são as tretas. Olha, para eu falar de métrica com o CEO, eu fui na casa dele, escondido dele, combinei com a esposa dele, que eu ia fazer uma missão secreta com os filhos dele e que os filhos não podiam contar para ele. Eu tinha uma reunião com ele no dia seguinte. Gente, isso é a cara do... Lá eu entrevistei os filhos dele falando assim, ó, de 0 a 10, como que você se sente quando o papai está viajando? E depois, de 0 a 10, quanto que você se sente quando o papai está aqui e quais são as brincadeiras que você mais gosta de brincar com o papai? E aí, no outro dia, foi uma combina minha com a esposa dele. No outro dia, eu cheguei para ele na reunião, falei, ó, eu trouxe algumas vozes de cliente aqui para te mostrar. E aí, quando eu coloquei isso, uma lágrima desceu nele aqui. Caraca, e aí eu tive depois o feedback, inclusive, da esposa, falando que eu ajudei a melhorar a família, porque ele entendeu as brincadeiras que os filhos mais gostavam. Eu falei de métrica com ele assim. Teve um outro diretor que você até conheceu, Cláudio, o Mário. O Mário, ele é engenheiro, não tem problema de citar o nome não, porque a gente brinca muito. Ele é um engenheiro. Então, aquela fórmula que eu até fui em algum meetup do Amigos do CX, eles puseram uma fórmula lá que traduzia o conceito de CX. Eu pus em cima da mesa dele e falei, tipo assim, já que você é bom, o engenheiro bom aí, resolve isso aqui. Sei lá, só a secretária dele sabia. E aí ele, eu tinha uma reunião marcada com ele uns 3 dias depois, e aí ele respondeu, ele não estava anônimo, ele escreveu assim, ó, quem escreveu que me ajude a resolver. E aí, quando a gente foi fazer a reunião, o primeiro slide era essa fórmula. Ele começou a rir e falou, caramba, quase que eu falei uma palavrão aqui. Falou, caramba, gostei demais disso aqui. Então, assim, entender que quem é o perfil do seu público interno para te ajudar a construir essa força para você trazer indicador. E aí, quando você traz indicador e ajuda essa pessoa a crescer, você já está trabalhando a cultura. E aí, quando você tem indicador, sabe aonde tem que trabalhar, você já está trabalhando a governança. E aí, você junta isso consolida isso, faz uma proposta boa de estratégia, com dados, com fundamentos, compartilha isso com a empresa inteira e começa, e aí a gente chegou num ponto de, hoje, CX virou, e aí eu tenho bastante orgulho disso, virou um pilar do planejamento estratégico da companhia. Virou uma área, né, Lucas? Virou uma área. Você coordena, né? Virou uma área, virou um pilar do planejamento estratégico da empresa. Hoje mesmo eu tirei uma foto, eu, o CEO e o Zé Varejo, porque virou uma persona física que participa das reuniões, um avatar participa das reuniões. Nós vamos lançar, provavelmente na próxima semana, se der tudo certo, uma sala de cliente, como a gente já viu algumas. Então, está para todo lado. Assim, a gente mudou a forma das integrações, novos colaboradores, a primeira pauta é sempre Customer Experience. Então, assim, tudo partiu do zero, de uma conversa com o espelho, e esse espelho foi virando aquele espelho que vai ampliando para trás e vai aumentando, e as pessoas começaram a fazer parte disso de uma maneira muito especial, muito única,
E aí eu penso que, olhando enquanto profissional e para as pessoas que estão ouvindo a gente, de novo eu volto naquela primeira pergunta: o que você quer deixar para o mundo? Se hoje eu saísse da empresa, se hoje eu deixasse de viver por algum motivo, eu iria bastante feliz, Cláudia, assim, eu iria bastante feliz porque o impacto que a gente causa para melhorar a vida das pessoas Percebe isso. é muito natural. Então, gente, enfrenta, Agora, estuda. Lucas, Oi. eu lembro do seu início. Lembra? E eu lembro que uma coisa que eu admirava muito, e que eu acho que você citou pouco, mas você fazia muito, que era o tempo que você tirava para estar em contato com os clientes, né? Então, era um tempo que você dedicava para poder ouvir as dores do cliente, entender os clientes, acho que visitar clientes também, né? Não tem, mas muito. Eu lembro que eu achava impressionante você no início, nem era muito a sua responsabilidade, se eu não me engano, aquele seu início, e você dedicava um tempo para ouvir cliente. Continua até hoje, Cláudio. Eu tenho que ligar pelo menos para 5 clientes aleatórios, e eu faço isso. Todos os dias eu faço isso. Naquela época lá, eu acho que foi bem na época que eu vesti de motoqueiro, que entregava o equipamento lá da empresa, e fui vestido de motoqueiro para sentir como é que os motoqueiros viviam, como é que os clientes enxergavam aquilo. Então, eu gosto muito da imersão. E isso a gente não pode perder nunca. E aí, como é que a gente escala isso? Essa é a parte mais difícil, e eu vou contar como é que, tanto que é bonito isso, né? Porque você escala isso através de voz do cliente. Dá para todo mundo fazer isso o tempo inteiro? Até dá, mas como a gente ainda está no processo evolutivo de cultura, às vezes as pessoas não enxergam a importância valor, disso. Né? Valor. Então, eu comecei a fazer isso de forma digital, gravando também as conversas e disparando nos grupos internos da empresa, e as pessoas começaram a sentir a mesma dor que eu sentia ao me deparar com um cliente, e aí eu passava isso para frente. Amanhã vai ser um dia super especial para a nossa empresa, gente. Amanhã, 150 pessoas não comerciais vão para a rua, e nós vamos fazer um arrastão, todo mundo uniformizado, para ouvir cliente. Isso, todo mundo. Amanhã, chama Dia Único. E a gente está num processo de treinamento forte, já tem alguns dias. Eu ensinei as pessoas como é que elas pegam percepções de cliente. Vai ter gente consolidando essas percepções num questionário super natural e orgânico, sem nenhuma pergunta para preencher um questionário, mas por percepções e observações. Então, aquela história que eu te contei há uns 2 anos atrás, ela foi uma sementinha que ela foi sendo plantada. Acho que amanhã cai alguns frutinhos aí e a gente pode comemorar. Muito bom. Gente, é encantador, né? Agora vocês estão percebendo por que os 3 foram escolhidos a dedos para poder vir aqui e contar toda essa experiência. Agora, não venham me dizer que tudo foram flores, que Não tudo mesmo. acontece da maneira mais linda e tudo mais. O que eu queria saber de vocês? Quais foram as maiores dificuldades que vocês passaram, mas só que em 2 perspectivas? Uma em termos operacionais mesmo, de CX, dentro da empresa, e outras em termos de competências de vocês para exercer aquela função, né? Ou seja, porque por mais que você comece e tal, a gente sempre tem um braço ali que não está bem desenvolvido ainda, mas a gente recebe o desafio do mesmo jeito e tudo mais. O que vocês podem trazer de aprendizado para a gente em relação a coisas que não vão sair muito bem feitas ou que são muito difíceis em termos operacionais e também em termos de competências que vocês ou não tinham e precisaram desenvolver muito rápido, ou tinha, mas não estava adequada para aquele tamanho de desafio que vocês receberam? O que vocês podem trazer para a gente? Quem quer começar? Gabi. Posso começar. Eu vou começar falando de skills, tá? Tá bom. Eu acho que tem várias, tá, gente? Sempre tem muita oportunidade de melhoria, principalmente de soft skills. Então, eu falei muito de estudar o técnico, né? Ter conhecimento técnico no dia a dia, mas para essa área você também precisa ter várias ótimas soft skills. E eu acho que uma soft skill muito importante é você, nessa área, você precisa muito de ser uma pessoa influente. Você precisa conseguir convencer as pessoas de que aquilo é o caminho, de que tudo que você fez na companhia em todos os anos atrás não era centrado no cliente, e que se você quiser ser centrado no cliente, você precisa mudar muitas coisas. Então, é necessário você ser essa pessoa influente. E aí, para mim, esse é um desafio bem grande, porque eu tenho poucos anos, né, de experiência nessa área,
assim como também eu tenho pouco tempo de companhia relacionado ao tempo médio, né, que os colaboradores estão na companhia. Então, para mim, essa é uma soft skills aí totalmente em construção e que a Cláudia me ajuda muito demais nesse quesito. E aí, em termos operacionais, um desafio muito grande que eu tenho é que a Ambev é uma empresa que tem muitas operações, né, em diversos lugares do Brasil, e cada uma dessas operações possui um nível de maturidade diferente em relação ao nível de serviço. Natural, é É natural. natural, é. Então, toda vez que, por exemplo, eu vou fazer alguma capacitação ou eu vou, né, qualquer assunto que eu queira desenvolver ali junto com a operação, quem está na ponta, é muito difícil você construir algo que é escalável, que vai ser 100% efetivo, porque sempre vai existir ali as particularidades da operação, as características específicas daquele cliente do interior que recebe a entrega de um barco que atravessou um rio para poder chegar lá, ou até aquele cliente mais independente, mais digital. Então, assim, são muitos clientes e as operações existem muitas particularidades. Então, é muito difícil você definir uma estratégia que vai ser efetiva para todas essas pessoas. Então, é um desafio operacional muito grande. E aí, o que eu tenho visto é que os embaixadores, né, é quem vai me ajudar a resolver grande parte aí desses problemas. Então, assim, os dois principais desafios que eu tenho enfrentado, principalmente recentemente, são esses. Muito bom. A gente vai falar um pouco mais nos próximos posts, a gente vai falar dos embaixadores. Se tem uma coisa que eu sou fã e que, para mim, é algo que roda CX na prática, no dia a dia, na operação, na empresa, é um programa de embaixadores bem feito e bem estruturado. A gente tem clientes aqui, a gente já formou a Flow, já formou no mercado mais de 3.000 embaixadores só no Brasil. A gente tem clientes aqui que já vão bater quase, no mesmo grupo, né, quase 500 embaixadores, com não sei quantos mil microprojetos sendo desenvolvidos. Então, é o que faz as pequenas engrenagens, né, Gabi, rodar. E eu assino embaixo, tá, Gabi? Eu passei pelas mesmas dificuldades que você já enfrentou na sua carreira. A mesma coisa, a mesma coisa. Vamos lá, Laís. Conte-me tudo, não me esconda nada. Eu ia ficar quietinha aqui para a Lucas não ficar por último. Mas vamos lá. Eu também tenho muito essa questão aí da dificuldade em relação à amplitude, à questão dos locais onde a empresa, os colaboradores, enfim, se encontra. É justamente isso que a Gabi falou em relação à maturidade, né? Cada local tem o seu momento, sua maturidade, então eu acho que esse é um grande desafio, alinhar todos esses públicos na mesma direção e no mesmo momento, apesar de ter essa diferença aí na maturidade. Eu acho que esse foi, para mim, é o grande desafio. E a questão do top-down. Eu acho que a gente chegar lá e vender a ideia. Eu tive muita sorte de vender a ideia para o corpo diretivo e o corpo diretivo abraçar. E esse foi um grande apoio, porque eu tive muita dificuldade, por ser uma empresa 180 anos, uma empresa que já tinha sido consolidada. Então, mudar o mindset das pessoas que estavam lá há anos, para entender que aquilo ali era importante, que a empresa estava nesse momento de mudança, facilitou o fato de eu ter esse apoio da diretoria. Então, a mudança nos processos, sempre existe essa resistência, né? Olha, mas deu certo até agora, sabe? O nosso SLA é de 5 dias. Opa, 5 dias, ok, a gente está cumprindo o nosso procedimento, mas o cliente entende. Para o cliente isso é importante, atende o cliente esses 5 dias, a gente consegue fazer em 3,
3 vai melhorar a questão do cliente. Então, essa questão da influência, de tentar fazer com que as pessoas entendam a importância disso e trazer essa perspectiva do cliente para o nosso processo, eu acho que é um grande desafio. Então, ter esses entraves com essa resistência de que funcionou e eu estou dentro do meu SLA, porque é o que a gente mais escuta. Ah, mas eu estou seguindo um procedimento, meu SLA é de 5 dias enfim. Eu acho que aí vem aí o desafio de ser um influenciador, de tentar mostrar o melhor caminho e trazer, e muito importante, eu acho que trazer essa voz do cliente. O Lucas falou algo que eu fiz muito, que eu já estou prestes a fazer, que é justamente ir no cliente e escutar o cliente. Muito bom. Trazer a voz do cliente para dentro da organização, porque isso reafirma, isso reforça tudo que... Ali não é a Laís, não é a área de CX que quer mudar os processos. Não, é o cliente que está falando isso. Então, eu tenho essa preocupação de ir até o cliente. Eu não costumo... o pessoal fala, você é a psicóloga, você fica aqui, não fala nada, eu estou aqui vomitando tudo. E essa é a ideia. Eu não estou ali para negar nada e para contestar nada do que ele está falando. E sim escutar a percepção dele e levar isso para dentro da organização. E isso me ajudou muito na questão na mudança dos processos, porque não era eu que estava falando que era para mudar, era o cliente, ou a visão do cliente, a perspectiva do cliente que falava, olha, 5 dias não dá para mim, não funciona, meus processos, atrasam meus processos. Então, a partir do momento que eu comecei a influenciar, que as pessoas começaram a entender esse processo de mudança, que o cliente estava ali gritando na nossa porta, fluiu a questão das mudanças dos processos, e foi muito bacana, assim, principalmente o pós. Então, eu fui lá, escutei o cliente, trouxe para um dever de casa. E aí, quando eu volto para o cliente e falo, porque a primeira sensação é, você só vai escutar, eu vou falar aqui e nada vai dar certo. É essa sensação que passa. E ele é muito sincero com isso. Então, no segundo momento que eu volto para o cliente, eu entrego uma carta assinada pelos gestores da empresa, assumindo o compromisso de mudança naqueles itens ali que foram analisados como crítico e com alta abrangência, o cliente fala, opa, peraí. Muda, né? E isso foi uma ação, inclusive, que gerou muito resultado positivo para a nossa empresa, assim, de feedback positivo, porque o cliente começou a falar, cara, isso aqui, o que você está fazendo comigo é um benchmark, eu preciso aprender com vocês essa forma de trabalhar. E eu costumo falar muito na minha apresentação para as empresas, o primeiro contato que eu tenho com elas, para apresentar o propósito da área, apresentar o objetivo da área, para me apresentar, é falar justamente isso. Eu não vou fazer nada disso sozinha. É uma construção que eu vou fazer com o cliente. Então, sem a ajuda do cliente, sem essa colaboração, eu não consigo fazer nada. Não é a empresa que vai decidir o que é melhor, o que é pior para o cliente. Muito bom. E tudo passa aí por esses desafios aí. Eu acho que é muito questão de pessoa, de humanização, principalmente, né? Desse contato, de entender e de ouvir o cliente e trazer essa realidade para dentro da empresa. Muito bom, gente. Lucas? Nunca sobra nada para mim, gente. Assim, eu falo que, graças a Deus, eu tenho a memória muito ruim para as coisas ruins. Então, as dificuldades que eu passei foram imensas e que eu passo são imensas, mas eu esqueço elas rapidinho, assim, sabe? Eu tenho um jeito de apagar porque elas não me fazem bem. Mas tive vários, assim, essa parte que as meninas falaram assim, sempre funcionou assim, a forma de desenhar produto, a forma de fazer um contrato, sempre foi assim. Então, a gente muitas vezes vai, incentiva, mostra exemplo, mostra case, e aí a hora que vai fazer, tá fazendo do jeito antigo ainda, né? Então, a gente enfrenta muito isso, mas assim, eu acho que para a gente sofrer menos, até quem está ouvindo a gente aí, que está começando, ou quem não está começando mesmo, a gente tem muito que alinhar as expectativas em relação a nós mesmos. Assim, o time, às vezes, é diferente mesmo, sabe? Não adianta a gente querer que as coisas aconteçam no nosso tempo, né? Então, eu tive uma vez que eu fiz um workshop lá e desenhamos uma jornada dos mais legal e tal, e eu tive que fazer uma cirurgia, eu saí, fiquei 15 dias fora, a hora que eu voltei, alguém chegou em mim todo empolgado e falou assim, a gente fez uma jornada e tal. E aí eu fui ver, estava tudo errado, mas tinha sido feito. Então, legal. Assim,
não precisava ser no tempo que eu estava fazendo o workshop. Quando eles não me tiveram lá para ajudar, eles caminharam com as próprias pernas e fizeram. E aí eu tive um trabalho mais simples de ajudar eles a ajustar aquilo para que a gente pudesse ter a melhor visão. Então, a questão do time ela é bastante importante. As empresas têm time diferente. O mercado pressiona para que as coisas sejam muito rápidas, mas às vezes não vão ser rápidas. Elas vão ser mais lentas, mas elas podem ser sólidas. Muitas vezes vão ser muito rápidas e pouco sólidas, né? Então, assim, depende muito do tipo da empresa, da cultura da empresa. Lidar com liderança só é possível quando você começa a falar a linguagem deles. Então, assim, para eu falar de um NPS, eu tive que vincular isso ao churn num momento muito crítico da empresa. Então, o churn está aqui, eu fiz a avaliação do NPS, estruturei tudo e provei para eles que os clientes que mais estavam saindo estavam dando o NPS, sendo detratores de fato no NPS. Então, essas coisas fazem a gente ganhar corpo e ter fundamento para discutir de igual para igual. Porque, assim, gente, um diretor, um presidente, eles são pessoas como nós. Só que eles têm algumas características. Primeiro, eles têm experiência e tempo, às vezes, né? Tem uns que não, mas tem. Eles têm conhecimentos técnicos que são deles, mas nós também temos conhecimentos que eles não têm. Então, a gente está falando de igual para igual. E a gente tem que respeitar muito esse time, assim. A gente tem que ser aqueles que provocam, que se cair na provocação, tem que estar preparado, mas se não cair, eu tenho que reinventar para provocar de novo. Porque as coisas vão sendo mudadas assim. E aí, gente, a empresa que está se tornando centrada em cliente, ela naturalmente começa a expurgar aqueles que não se adequam a ela. Então, seleção natural, que a gente chama. É seleção natural. Então, assim, na própria empresa que eu trabalho hoje, vários executivos já saíram, pessoas já saíram, média gerência já saíram, porque o tema está tão forte, o tema é tão forte que a alta liderança também está de olho nisso. Né? Então, assim, são muitos desafios, é muito difícil, mas, assim, gente, na boa, se fosse fácil, qualquer um fazia. Nós temos que ser bom para fazer, nós temos que querer deixar algo bom para as pessoas, para as empresas, temos que assinar nosso nome lá e falar, nós ajudamos mesmo a mudar isso aqui, e enfrentar, como eu disse, construindo seus próprios métodos, adaptando os métodos de acordo com que, assim, o que está escrito nos livros, as referências são importantes, mas talvez a sua empresa vai rodar de uma forma um pouco diferente. Se estiver atendendo o cliente, se estiver trazendo resultado, receita, diminuindo churn, aumentando a lucratividade, gente, está dando certo. Esse é o caminho, então vamos seguir assim, que você está agradando o cliente, está fazendo os diretores ficarem mais diretores, o presidente escreveu o nome na história dele, os colaboradores crescerem, subirem de cargo, mudar de nível, você está ajudando todo mundo, eu acho que é isso que importa, e esses são os desafios, né? Então, eu acho que é muito pequeno a gente pensar em desafios puramente de CX, sabe? Assim, o CX vem como uma ferramenta para a gente fazer algo que é muito maior, que é o desafio de fazer, de fato, a vida das pessoas serem melhores, e aí o CX entra como uma arma, como uma ferramenta muito poderosa e como um meio para a gente gerar essas emoções, tanto para o público, para o cliente final, né, quanto para os nossos clientes internos. Muito bom. Vocês sabem que durante a minha carreira inteira, eu sempre me preocupei com 2 tipos de soft skills. E até hoje é assim. A Gabi falou, que é a capacidade de influenciar, então isso tem técnica, né? Eu costumo dizer, olha, se você quer influenciar alguém, entenda que não é porque você tem um jeito XYZ de se relacionar, não, é técnica, a forma de você falar, o momento que você aborda, a sequência da sua fala, isso tudo constrói a influência. E uma outra coisa que vem, na hora que eu olho tudo que vocês falaram, fica muito claro para mim, e é uma coisa que eu trabalho muito até hoje, a capacidade de ser resiliente. Porque CX, por natureza, é feita de altos e baixos. Se, enquanto você está no alto, você se deslumbra muito, é capaz de você ficar cego em relação a outras coisinhas pequenas negativas que estão vindo, ou se você leva uma lambada e você se abala muito a ponto de querer falar assim, não quero mexer mais com isso também, esse negócio é muito difícil e tal, não sei o quê, você não vai conseguir se manter não só na área de CX ou qualquer iniciativa de CX que existe, porque tem algumas empresas que não têm áreas, né? Tem iniciativas de CX. Então, a capacidade de influenciar com métodos e intenções e a sua capacidade de ser resiliente com aprendizado.
Eu acho que isso, para mim, é riquíssimo. Cláudia, eu acho que uma dica é você encontrar a pessoa que você pode desabafar. Então, no momento em que está tudo errado, você não vai desabafar com uma pessoa que vai te mandar embora, você desabafa com a sua esposa, com o seu marido, com os seus amigos. Então, assim, eu tive momentos que eu falava assim, eu não quero mais ficar nessa empresa. Só que eu falava para minha esposa. Então, assim, não ia ter influência, eles não iam me mandar embora. E ela ficava assim, calma, Lucas, calma que vai dar certo, calma, vai passar. E aí, no outro dia, eu já estava melhor. E aí, eu já ia para frente. Então, assim, nós somos seres humanos frágeis mesmo, né? Nós somos fracos também, não somos... As histórias que a gente está contando aqui são histórias de fortaleza, né? Mas por trás aqui tem muita fraqueza, tem muita vontade de desistir, de falar... eu já brinquei algumas vezes, não brinco mais disso, falar assim, não, eu queria trabalhar com algo... Às vezes eu estou dando exemplo, assim, eu queria ser um caixa de um supermercado, porque a sua entrega ela é naquele momento ali. O cara chegou, te entregou um dinheiro, passou um produto, se devolveu e você já entregou aquilo. E pronto. Já fez a sua parte, né? Já fiz a minha parte. Mas aí depois eu penso que se eu não sou, é porque alguma coisa fez com que eu não fosse, mas eu posso ser um dia, mas eu tenho algo que eu preciso entregar e que vai demandar de mim muita força. Mas a minha fraqueza ela sempre aparece, Cláudia, sempre aparece. E a minha esposa é o meu braço que faz com que eu continue lutando. E agora, nesse momento, ela é a pessoa que está mais celebrando comigo. Que legal, né? Que bacana, muito bom. Ah, muito lindo isso, muito lindo mesmo. Pessoal, tem uma pergunta aqui, na verdade tem algumas, tá? A Fabiana Dutra, que por acaso é minha irmã, tá, gente? Ela está perguntando, e ela é especialista em Employee Experience, hein? E ela está perguntando para vocês, como está a integração das iniciativas de CX com Employee Experience? Eu acho que eu sou uma pessoa de muita tá? sorte. Eu sou de muita sorte, Cláudia, porque há um ano atrás eu fiz uma parceria com uma especialista em Employee Experience e a gente estava fazendo palestras juntos, escrevemos artigos juntos e por conspiração do mundo aí, sei lá de quem, ela foi anunciada essa semana como a superintendente da nossa área de gente lá. Sério, que legal! Então, a gente tem muita relação, muita interação. A gente já fazia muitas coisas juntos fora. Ela tinha dado uma consultoria lá dentro também, e a gente fez muitos projetos juntos. E agora ela vem com uma cadeira que vai fortalecer ainda mais essa relação. Tudo que ela está usando dentro do UX é inspirado no nosso aprendizado de CX. Então, a jornada, as personas, tudo aquilo, inclusive vários materiais que ela vai usar, além do conhecimento dela, está sendo consolidado junto com o meu para a gente transformar essa empresa junto. Então, a Fabiana Dutra, a gente está num momento muito especial, Fabiana, dessa integração, e a gente vai ter muitos frutos agora que a gente vai colher. Muito bom. Gabi, Laís, tem alguma consideração? Porque às vezes é natural não ter, né? Quando você começa uma iniciativa de CX, não seria o ideal, mas muitas das vezes não é esse o caminho. A empresa não começa junto uma iniciativa de Employee Experience, né? Se começasse, facilitaria muito a entrega de CX, mas muitas das vezes a empresa não foca nisso. Gabi, Laís, Ambev, Hidrovias, tem esse trabalho, ou mesmo na Tecom, Laís, que você teve mais tempo, tem alguma iniciativa ou não, ou ainda não é o foco da empresa? E aí não quer dizer que ela não cuida da experiência do colaborador, tá, gente? Só que não quer dizer que ela não tenha esse método inteiro que existe de Employee Experience. Então, eu tive a oportunidade, né, de iniciar esse processo, falando da Hidrovias. Então, eu já trouxe isso para o meu planejamento, trabalhar em conjunto com o RH, enfim, para a gente ingressar todo mundo no mesmo tempo. É uma preocupação, porque eu costumo falar, eu não faço gestão da experiência do cliente sem a experiência a gente tenha uma gestão da experiência do colaborador, e eu deixei muito claro isso quando eu cheguei. Então, a gente está no processo de caminhar juntos, porque assim que eu cheguei, a ideia era justamente essa. Então, eu não consigo trabalhar o externo e não trabalhar o interno. A gente precisa fazer esse desenho em conjunto para que o resultado lá na frente ele seja satisfatório. Então, hoje não existe, assim como o Customer Experience está assim, em processo de implementação, mas a gente está encaminhando para ingressar juntos. Muito legal.
Gabi, a gente também tem algumas frentes. Então, no onboarding já tem a questão de ter um momento, né, para falar de Customer Experience. Todos os programas específicos de seleção também, eles falam com a gente, né? Então, tem um momento também com a área de Customer Experience. E aí tem uma iniciativa bem grande de cultura, né? De revisão da cultura, dos nossos princípios, né? Para ser centrado no cliente. E também uma outra frente de revisão de símbolos, rotinas, porque como a gente faz muitos treinamentos, se as pessoas não passarem a ver o que a gente está falando na prática, né, no dia a dia, a gente não tem o resultado que a gente espera. Então, a gente também tem essa atuação de revisão, né, do dia a dia ali, das reuniões que estão acontecendo, de como começa, como encerra, os símbolos, essas rotinas em si, para que o que a gente está falando, né, na prática, eles vejam acontecendo no dia a dia deles. E até mesmo revisar assim, o formato, como a gente treina as pessoas para ser mais centrado no que é bom para esse cliente ali do treinamento. Então, a gente tem essas frentes aqui. muito bom. Pessoal, a gente tem mais uma pergunta aqui, a gente está extrapolando um pouco o tempo, e aí depois eu vou fazer mais uma. Que o Márcio Júnior está perguntando quais as métricas que vocês mais indicam para aplicar na empresa? Métricas de CX, né? Que vocês mais indicam para aplicar na empresa. Quem gostaria de começar? Posso começar. Eu acho que para todo mundo que está ingressando na área, todo mundo escuta muito do NPS. Mas eu vejo muita coisa ainda sendo aplicada de forma errada no mercado aí, então tem que tomar bastante cuidado. Eu acho que é bem bacana ter um programa para aplicação do NPS, né? A gente tem aí o NPS relacional, o NPS transacional, então isso é muito bacana. Então, e ele resume bastante o que a gente quer saber do nosso cliente. Um é o NPS, o CES, né? O Customer Effort Score, que a gente quer medir esse esforço do cliente, né, que tem tudo a ver com a estratégia de negócio. Então, quanto a gente quer diminuir os esforços dos nossos clientes. E eu utilizo o CSAT basicamente para a área de atendimento, muito para a área de atendimento, para avaliar o atendimento. Então, as 3 métricas que a gente mais utiliza é o NPS, transacional e relacional, e aí depende do momento e de como está planejado isso dentro da organização, o Customer Effort e o C7, o Customer Satisfaction. Muito bom. Lucas, Gabi? Bom, a Laís, ela falou as 3 que estão mais em alto, assim, né? Eu acho que o esforço do cliente ele começa a aparecer mais forte agora, mas antes só se falava... Antes fazia muito o CSAT, a satisfação, depois veio o NPS sendo forte e não matou o CSAT, eu acho. E agora vem o CES como mais uma forma, né? Cada um tem a sua particularidade, tem o seu porquê. Eu sou uma pessoa que eu defendo muito... assim, é natural, até falando daquela questão da liderança, por exemplo, é natural numa primeira reunião que você falar de métrica, pedirem referências, né? Então, qual que é a referência no mercado? E eu sou um que, claramente, eu falo para qualquer um, eu falo, gente, vamos arrumar dentro de casa antes da gente querer comparar lá fora. Então, se qualquer uma dessas métricas que a gente usar e que trouxer um resultado que eu possa melhorar, enquanto um sistema de coleta de feedback, para mim está valendo. Pode chamar até CLV, de Cláudia Vale, qualquer nome. Pode ser, desde que eu consiga coletar o feedback, encontrar o problema e resolver. Aí depois que você achar se eu estou quase perfeito, aí você vai para o mercado, você compara, aí você vê, aí você pega o que o Nubank divulgou, o que a XP divulgou, o que fulano divulgou, e aí você pode se dar esse prazer de comparar. Mas eu acho que vai muito daquilo que você espera mesmo, né? A gente hoje aplica o NPS, ele é inclusive um dos indicadores para o sucesso do nosso planejamento estratégico. Tem alguns itens do planejamento estratégico que dá para medir pelo NPS, mas ele nunca vem acompanhado. E aí é até outra dica que eu dou, gente. Não fala desse tanto de coisa para a sua liderança de uma vez, não. Esses dias eu fiz a gente agora tem o comitê executivo de clientes. Muito bom. No comitê eu levei o NPS. O segundo, meu primeiro slide foi, gente, o NPS é uma família, ele não está sozinho. Aí pus o paizão lá, ou a mãezona na frente, NPS, do lado eu pus o SES e o CSAT. Aí eu falei, vocês estão vendo que aqui nesse item do NPS, quando a gente classificou, cruzou com dados operacionais, apareceu uma dor
que a gente achava que a gente era bom e a gente não é, aqui agora a gente vai dar um zoom, vai usar um CSAT e vai aplicar aqui dentro para saber exatamente o porquê que isso aqui é uma dor. E aí a gente começa a ter essa profundidade e saber exatamente que remédio que a gente vai dar para cada dor. Muito bom, muito bom. Então, assim, eu acho que métrica é um assunto sempre muito delicado. Eu acho que cada um mede do jeito que quer, desde que não queira comparar, sabe? Eu acho que desde que você olhe para dentro e enxergue que você está fazendo alguma coisa com aquilo. Porque também tem muita gente que mede e não faz nada com aquilo. Eu hoje mandei uma mensagem para um grupo que tem todas as lideranças, que tem muita gente da empresa, e falei, gente, quanto uma consultoria cobraria para trazer esses insights que um único cliente trouxe no fechamento de looping de um detrator. Ele trouxe 11 itens que ele achava que tinha que melhorar. Então, assim... Sensacional isso. Então, gente, vamos pensar aqui. Quem que fez a pergunta foi o Márcio, né? Márcio Júnior. Márcio, se você quiser conversar depois, mais um pouquinho, a gente pode conversar, me acha no LinkedIn também. Mas vamos sempre... Eu vou deixar aqui, tá, gente, na descrição, o LinkedIn de todos os 3. Isso, vamos sempre pensar que antes de um nome, de uma métrica, a gente precisa, de fato, querer mudar a empresa e entender quais são as dores do cliente. E aí a gente pode usar até, como eu acabei de criar, a métrica CLV, que é Cláudia Vale. Muito bom. O importante é como, o que eu acho que da sua fala, o que eu acho que é mais importante, mesmo que você esteja medindo errado, se você sempre medir daquela forma, não alterar a forma de medir, e tiver uma evolução do indicador, já representa uma melhoria, mesmo que esteja sendo calculado errado, né? E, Cláudia, só para terminar, que você falou um negócio importante, gente, iniciar uma carreira de CX e ter métrica a seu favor, passa por uma escadinha que eu até tenho alguns materiais meus, que depois eu posso postar isso também, que é, assim, não se cobre começar perfeito. Então, assim, gente, eu comecei a medir NPS do pior jeito possível, durante uma interação que a gente ligava para dar boas-vindas para o cliente por telefone. O cara falava assim, 0 a 10, quanto que você indica? Totalmente enviesado, mas ali já chegava por. Depois desse passo, eu consegui aprovar uma plataforma que custava muito baixinho, mas melhorou. Agora eu já estou num outro nível, mas eu fui construindo e mostrando valor. Perfeito, perfeito. Então, assim, não se cobrem ser os melhores e sempre fazer da maneira certa. É o que a Cláudia falou. Tem uma recorrência de método, mas essa visão de crescimento, porque é assim que você consegue implantar as coisas. Porque você não gera valor falando que você vai ter que pagar 30 mil reais por mês, 40 mil reais, para um trem que ninguém sabe o que é, ninguém nunca viu. Exatamente, Né? Então, gasta nada. Gente, eu passava madrugadas olhando linha a linha do Excel e classificando. Insight A, Insight B, Insight C. Aí eu falava, não, os D eu não quero mais, não. E era linha a linha para fazer virar esse negócio. Super me identificando. Aí, ó. Todo mundo que passa pela área de CX, ela começa com esse linha. Eu acho que o grande lance é justamente esse, é não olhar apenas os números, é você resolver. Independente de ser uma planilha do Excel, a forma é o pouco importa. Eu acho que o início é o que o Lucas falou. Não adianta eu ter uma plataforma super bacana e que eu não consigo tirar resultado daquilo. Vou ver aquilo como só números. Então, nada melhor do que começar no Excel e começar a gerar resultado, resolver, né, principalmente as questões, as análises de resultado, enfim, e aí sim partir para... Eu me vejo muito aí na fala do Lucas, eu passei por isso, justamente por isso. Eram, assim, centenas de linhas e análises, tudo no Excel, para chegar num determinado... Também passei por isso. Maturidade e partir para uma ferramenta. Todo profissional de CX, que é profissional de CX que começou, vai encarar a planilha cheia de linhas de voz de cliente, tem que falar aquilo tudo. Até antes da Gabi falar, que eu acho que ela vai falar também, gente, passar por isso não é nada vergonhoso, na verdade, é muita honra passar por isso. Muito aprendizado. Muito aprendizado. E, assim, gente, eu preciso compartilhar porque é algo feliz. Assim, a gente saiu de um investimento... Existem vários modelos de pesquisa, né? Lá na empresa, a gente tinha um modelo em que a gente gastava mais de 100 mil reais para entrevistar 1.100 clientes. Com pesquisa por telefone, por tudo, né? Eu fui construindo e em 4 dias eu trouxe 26 mil feedbacks que a tecnologia me ajudou a construir isso, organizar isso quase que imediato, sabendo exatamente aonde que eu tinha que agir, aonde eu tinha que trabalhar.
E mais, aí veio os dias de glória, né? Eu fui convidado a levar isso para uma reunião do conselho do grupo, e aí eu acho que eu escutei um dos feedbacks mais importantes da minha vida, que foi numa semana, e depois eu fui para o conselho de novo, na outra semana, e eu escutei o segundo feedback mais importante da minha vida. O primeiro foi: Lucas, isso que você está fazendo é um marco histórico para o sistema Martins. E aí eu me lembrei daquelas planilhas de Excel que eu fazia lá atrás, falei, vale a pena. E a segunda agora, gente, foi muito na linha que a Gabi falou sobre governança, sobre essas coisas, é que um dos conselheiros me falou assim, ó, Lucas, diante de tudo isso que você está apresentando para a empresa, para as pessoas, eu imagino que haja resistência, porque as pessoas às vezes acham que você está apontando o dedo para elas, e não é, né? É a oportunidade que você está tendo de evoluir. Então, nós aqui do conselho queremos te proteger e te blindar de qualquer tipo de resistência que vá fazer o negócio parar. Nós estamos num momento único e dando um salto para a Lua em relação a isso que a gente está fazendo aqui agora, e você tem essa blindagem, essa proteção do conselho. Então, quando a gente olha para trás, a gente fala assim, gente, valeu a pena cada linha do Excel, assim, né? E ainda é só o começo, porque eu estou só começando. Ainda é só o começo. Muito bom. Gabi? Legal demais, gente. O Lucas tem uma fala muito inspiradora. Muito, sempre. É a cara dele. Eu só queria adicionar 2 pontos bem breve aqui, por causa do tempo também, mas é que não adianta você querer medir usando uma plataforma Master Blaster se o seu cliente não é tão digital. Ele nem vai responder a pesquisa que você enviar para ele via e-mail. Boa. Então, eu tenho um cliente que ele não lê e-mail, então eu acho legal pra caramba os cases que eu vejo no mercado, mas não se aplica à minha realidade. Então, quando você for definir as métricas e a forma como você vai coletar a voz do cliente, é importante você entender qual canal, né, tem mais fit ali para o seu cliente, qual canal que vai ter mais aderência às respostas. E um segundo ponto que eu queria adicionar é a importância de você relacionar essas métricas de experiência do cliente com KPIs operacionais do dia a dia da operação, porque você consegue gerar insights muito, muito ricos quando você cruza essas informações, né? E você descobre ali justificativas do que está acontecendo por trás e fazendo, né, a satisfação, a percepção do cliente ser aquela com base no que aconteceu ali no dia a dia, né, no serviço que a gente prestou para ele. Então, esses eram as minhas 2 considerações. Muito bom. Pessoal, a gente já avançou muito. Infelizmente, a gente tem que parar, porque senão eu já perguntaria milhares de coisas, mas eu queria uma última pergunta para cada um. O que vocês estão enxergando como o futuro de CX e dos profissionais de CX para os próximos anos? Vai mudar perfil, não vai mudar perfil? Vai mudar competência ou não vai? Como é que vai ser o futuro dessa nossa área de atuação na visão de cada um de vocês? Eu vou começar aqui, então. Eu acho que eu tenho muita sorte de ter background de tecnologia e trabalhar nessa área, porque eu vejo que cada vez mais, né, é necessário você ter skills desde análise de dados, algo mais, né, estatístico, para você fazer essas análises, gerar todos os insumos que você precisa desde para melhorar, né, o dia a dia, a experiência do cliente, mas desde a reportar os resultados para outra liderança. Então, você ter esse background mais de exatas, né, ou investir em estatística é algo que não vai perder relevância, que vai ser cada vez mais importante. E aí, gente, não tem fim. Você começa, né, no modelo bem básico, depois você vai para um preditivo, você começa a envolver inteligência artificial e por aí vai. E aí também tem toda uma outra questão que eu acho que anda muito junto com o Customer Experience, que é a transformação digital. Parece uma palavra clichê, né, que todo mundo fala, mas no dia a dia, para você otimizar processos, para você levar a agilidade para o cliente, que eu acho que tempo é uma coisa que vai ser cada vez mais preciosa, né, e é algo que vai ser, sim, diferencial de uma marca para outra, o quanto de esforço, né, você economiza ali para o cliente, quanto tempo você gasta a menos dele. E para mim não tem como você melhorar a experiência nesse sentido se você não investir em tecnologia. Então, você também ter conhecimento nessa área para você saber conversar e não deixar que um time de desenvolvimento te passe para trás, né? Vamos dizer assim, você ter noção do esforço que é necessário para desenvolver um aplicativo, uma plataforma, e saber dizer que aquele realmente é o tempo esperado,
eu acho que também faz toda a diferença. Então, falei aqui em termos mais técnicos, né? A questão de dados e tecnologia em geral. Muito bom. Quem mais? Lucas, qual a sua visão de futuro? Eu concordo com a Gabi, né? Acho que você fez 2 perguntas. Às vezes, qual que é o futuro do CX? Eu acho que está totalmente alinhado com o que a Gabi está falando. Eu acho que já nem sei se é tão futuro, mas é tão presente, né? Dados, as grandes corporações agora que nascem já com essa centralidade do cliente. É até polêmico, né? Porque, assim, o que eles estão fazendo com os nossos dados, né? Eles entregam as coisas boas, mas e aí? Tem coisas ruins por trás? Não sei também. Nunca fui afetado, não, mas tem sempre uns filmes que estão vindo aí, aqueles filmes assustadores que eu estava assistindo aí, que sabe tudo da minha vida e eu sou um fantoche e por aí vai, né? Mas na ótica do CX enquanto tema, eu acho que está muito alinhado com o que a Gabi falou, né? A tecnologia e dados vem para isso, né? E acho que vai vir tecnologias que a gente ainda nem conhece, assim, coisas bastante visionárias em que a gente pensa e alguém sabe que a gente pensou e não precisa falar nada, igual você falou, perguntar, não precisa, enfim. E do ponto de vista do profissional, eu acho que são escolhas de carreira, assim, porque eu não tenho tanta pegada de tecnologia, mas eu estudo tecnologia, mas não vou me aprofundar em tecnologia porque não é o meu perfil. Então, assim, quando eu tinha o objetivo de me tornar um líder, eu já tinha isso na minha cabeça que eu tinha que ter pessoas melhores do que eu para fazer junto comigo, né? As minhas entregas passam a ser feitas também por outras pessoas. Então, eu entendo, eu estudo o que eu posso, não vou me aprofundar em alguns temas da tecnologia, alguns eu tenho que fazer, mas outros não, a certos níveis, mas eu tenho que ter pessoas próximas de mim que eu tenha confiança que vão me direcionar em relação a isso, independente de onde eu estiver. Então, veja, assim, do ponto de vista do tema, a Gabi, eu acho que respondeu muito bem. Do ponto de vista do profissional, eu trago esse ponto, né? E faça a sua escolha da sua carreira. Ou você quer ser muito bom naquilo, ou você quer ter pessoas muito boas do seu lado para fazer aquilo junto com você. Muito bom. Laís? Então, eu vejo pelo lado bem promissor da área, pensando no sentido de que em pouquíssimos anos, empresas que não estão olhando para a experiência do cliente, que não estão tendo esse olhar nesse momento, eu acho que eles não vão se sustentar no mercado. Então, assim, eu acho que sim promissor, é uma carreira promissora, mas reforço também as mesmas coisas que os meninos falaram. Então, essa questão da tecnologia está muito alinhada com a área de CX, então é algo que eu me preocupo, porque assim como o Lucas, eu também não tenho muita afinidade, mas eu procuro saber, porque eu não quero que, como a Gabi falou, não quero que me passem para trás, e deixar na mão de outra área ou de outros profissionais, mas acompanhar de perto e entender o que está se passando. Eu acho que essa parte de tecnologia e do digital vai influenciar bastante aí na mudança desses profissionais, do perfil profissional de CX. Muito bom, gente. Pessoal, infelizmente, a gente chegou ao fim. Tem algumas perguntas que ficaram no chat, então depois, se vocês puderem responder essas perguntas escrevendo no post, fazendo de qualquer forma, endereçando essas dúvidas que a gente não conseguiu responder agora. Mas olha, foi sensacional. A gente fez aqui quase 2 horas, né, de live. Não, já fizemos 2 horas e pouco de live. Com um conteúdo riquíssimo que vai agregar muito para todas essas pessoas que procuram a gente, né? Não só a mim, mas procuram vocês também para saber como começar na área de CX. Super obrigada por celebrar com a gente essa semana que teve ontem, né, o CX Day 2020. Super obrigada, eu fico muito feliz e eu quero, na frente de todo mundo, e deixar registrado aqui que vocês são 3 profissionais que eu tenho muita, muita admiração por quem vocês são como profissionais e o impacto todo que vocês estão gerando, e eu concordo com o Lucas. É só o começo para vocês, podem ter certeza, e eu quero ver de perto muito mais crescimento e muito mais impacto vocês gerando, porque vocês merecem e têm competência suficiente para fazer tudo isso. Então, fica aqui a minha admiração e meu agradecimento por estar aqui com a gente e enriquecer tanto o CX Now com a gente aqui.
Muito bom. Muito obrigada, Cláudia. Muito feliz aí em ouvir tudo isso de você, né? Que para mim é uma mega inspiração. E também muito feliz aqui. Obrigada, Laís e Lucas, pelos aprendizados aqui de hoje. Eu também quero agradecer, muito obrigado pelo convite, Cláudia, a Rose, né, do seu time também, e as meninas, né, por compartilhar isso aqui. A Gabi a gente conversa mais, né, também já fiz uma palestra na Ambev, a convite dela também. E aí, também estou muito feliz de estar compartilhando aqui, me coloco à disposição também para todo mundo que está ouvindo a gente. Já printei aqui, acho que nem precisava printar, porque fica gravado, né? Mas as perguntas... Depois vocês podem entrar lá, as perguntas estão lá. Vou responder também. Sou do modelo antigo, printar, não existe isso mais, não. Não, mas você sabe que agora eu tenho printado, porque eu andei participando de umas lives aí, que na hora que terminar a live, some tudo, né? E eu falei, cara, tem um monte de pergunta que eu queria responder. Então agora exatamente. Eu começo a printar tudo. E aí também queria convidar, vai ser lançado o livro do Amigos CX também, né? Que vai mesmo, ser gente. E aí essas histórias que eu contei aqui, elas, no meu capítulo lá, elas estão em detalhes. Que legal. Muitas coisas em detalhes lá, e convido as pessoas também a comprarem esse livro, ou adquirirem esse livro, porque vai ter bastante gente legal lá também. Inclusive o Rafa, né? O Gabi. Inclusive o Rafa, isso mesmo. Muito bom. Então tá, gente. Obrigado, viu? Boa noite. E espero ter contribuído um pouquinho com a carreira de vocês. E com certeza as perguntas fazem a gente olhar para dentro e ver que a gente ainda tem muito para aprender, né? Muita coisa para desenvolver e muita gente para a gente ajudar. Obrigado. Obrigada, Lucas. Então, obrigada, pessoal. Obrigada, Cláudia. É sempre muito bom e sempre é uma honra, como eu falei no início, bater esse papo com vocês. Repito, aprendi com os grandes e hoje estamos aqui conversando com você. Então, eu costumo falar, olha, eu recebi o convite da guru de Brasil. Não, gente, tem muita gente boa aí no mercado, muita gente. Mas muito obrigada ao pessoal que participou aí, que acompanhou, agradeço também por ter acompanhado. E se a gente vai responder as perguntas aí do chat, mas quem quiser pode nos acompanhar lá nas redes sociais. Tem um pessoal que está acompanhando aqui a live que me procurou algum tempo atrás, e eu fiz questão de marcar uma live com eles para bater esse papo, então fiquem à vontade para me procurar, porque eu dedico esse tempo e gosto desse sentimento de evangelizadora, porque eu sou apaixonada por isso, e quanto mais profissionais a gente tiver aí no mercado, sem dúvidas, a gente vai fazer uma transformação, uma big transformação aí no mercado. Muito bom, muito bom. Fico muito feliz, espero poder encontrar com vocês mais vezes, digital ou não, no meio online ou presencial. Muito obrigada. Pessoal, muito obrigada a todo mundo que acompanhou com a gente esse bate-papo fantástico. Amanhã a gente tem mais uma live comigo, mas é uma live inteira somente para responder perguntas que vocês enviarem. Então, eu vou ficar disponível para perguntas que aparecerem sobre qualquer coisa relacionada à experiência do cliente, experiência do funcionário, cultura centrada no cliente, CS, o que você, UX, o que vocês quiserem. Amanhã eu tenho uma live nesse mesmo horário, 18h30, nesse mesmo horário, né? A gente já está quase 8h30, 18h30, só para responder dúvidas e perguntas de vocês sobre o mundo de CX, nessa semana que a gente fez um monte de programação e um monte de postagem para celebrar o CX Day 2020. Obrigada, bom descanso para todo mundo. Pessoal, beijo, obrigada, muito mais sucesso para vocês, e eu sigo acompanhando e admirando, viu? Beijo, tchau, gente. Valeu, obrigado. Obrigadão.